a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele vai analisar que lá no século XVI, um sujeito chamado Martinho Lutero fez um negócio chamado reforma. Não é Martinho Lutero. Nem Martinho. É que, na verdade, Martinho é um pensamento do nome. O nome, na verdade, é Martin Luther, porque ele era alemão. Isso. Martinho Lutero, abrasileirado, né? Ele fez um negócio chamado reforma. Para quem não se lembra, a reforma é o seguinte: Lutero estava bravo com o Papa e tinha um debate muito grande sobre a autoridade do Papa, associação entre igreja e política, etc. e tal. E o Lutero, reunindo as ideias que ele teve, publicou 95 teses em discordância da igreja, a maioria delas. Aí o Papa, como era uma pessoa muito complacente, doce, chamou os camaradas dele e falou: mata esse cara aí, mano. Vamos prender ele, julgar e queimar ele na fogueira, fazer ele virar churrasco. O Lutero então foge para onde? Para o Sacro Império Romano Germânico, para a região do Sacro Império. Por que Sacro Império Romano Germânico? Porque naquela época não existia ainda a Alemanha. A Alemanha é um dos últimos países do Ocidente a se unificar. Até o século XIX, uma figura sombria, aquela sombra grande do Otto von Bismarck, não existia a Alemanha. Só que já existia um jeito alemão de ser, né? E o príncipe da Baviera, a região do Sacro Império, Bonito, ele fala bonitinho. recebeu o Lutero e falou: filho, ó, chega aí. Você está conosco aqui. Nós já não gostamos de Papa mesmo, entendeu? Então, vamos organizar um negócio aqui. E aí o Lutero funda uma nova igreja para fazer frente à Igreja Católica, que é a Igreja Luterana. Só que o Lutero não vai tirar essa Igreja Luterana do nada. Ele era padre católico e ele era monge de uma associação monástica chamada Agostiniana. E ele vai trazer para a igreja dele a experiência dos monges. Qual que é a regra da vida dos monges? Divide o dia 24 horas em 3 partes. 8 horas de sono, 8 horas de estudo, 8 horas de trabalho. Só que o Lutero ainda não pensava o trabalho no sentido capitalista. Esse passo não foi ele que deu, mas ele foi o indivíduo que trouxe a ideia de mudar o nome ou mudar o entendimento da noção de trabalho. Lembrem-se que a própria palavra trabalho, que é uma palavra latina que vem do Império Romano, ela é uma palavra horrorosa. Trabalho vem de tripalium, que era um chicote com 3 paus que se usava para torturar prisioneiros. E é por isso que na Europa, a partir da visão luterana e depois da associação dessa visão com os sistemas de trabalho inglês, que a palavra trabalho vai ser substituída pela palavra job. Job, em escrito, é uma palavra que associa a ideia de esforço e recompensa. Esse é o ponto aqui. Para os católicos, você tinha que trabalhar, e trabalhar era um mal necessário. Santo Tomás de Aquino falava isso, lá na Idade Média. Só lembrando que, inclusive, né, fazendo uma associação aqui, na Idade Média quem trabalha são os servos. Então, trabalhar é para camada inferior. E não pode trabalhar quem desempenha outra função. Né? Então, a parte intelectual cabe ao clero, né? Que a gente, né, fala sobre o clero rezava. Mas entre o rezar existe o estudar. Por isso que existe Santo Agostinho, São Tomás de Aquino.
né? Porque por isso que a gente tem, inclusive, o ressurgimento das teorias, né, e dos pensadores no fim da Idade Média de dentro da igreja, porque era o único grupo que tinha como função essa questão do estudar. Inclusive a educação era restrita aos meios do clero. A escola era dentro da igreja, né? Isso não acontecia em nenhum outro lugar. Tem uma exceção aí no Império Carolíngio, né? Um determinado período que houve um processo de educação palaciana, né? Que era desvinculado Mas que da é igreja. parêntese histórico, né? Mas ele é muito curto, um período que São não 3 chega assim. séculos e meio. É que na verdade do Império Carolíngio em si, até menos que 3, né? Porque acaba que eles depois dividem, aí a coisa meio que se... Pepino até depois da morte de Carlos Magno. Então, e aí a cavalaria, porque inclusive a própria nobreza também não tinha acesso ao pensamento intelectual, não era função da nobreza. E aí a gente retoma a ideia do trabalho, que é do servo, que é da camada inferior. Ok? Mas não eram os nobres que escreviam, por exemplo, as cantigas? Um grupo muito seleto. E quando a gente fala assim, fazia parte da nobreza, está falando das cantigas de amigo, né, do trovadorismo, do surgimento. Mas esse nobre, ele é educado dentro da igreja, no mesmo modelo. Né? Então, assim, mas não era que todos os... Aliás, nem todos, quase nenhum nobre era alfabetizado. Essa coisa assim de que todo mundo sabe ler, escrever e domina a cultura escrita, isso não é comum da Idade Média. E é importante a gente notar, Sara, que boa parte dessas cantigas, a grande maioria, na verdade, está perdida na história porque elas eram repassadas por tradição oral. Exato, tem isso também. Quer dizer, se você pegar a cantiga da Ribeirinha ou as cantigas de amigo, o que sobrou é o mínimo, do mínimo, do mínimo de um traço histórico, que por uma sorte da gente chegou aqui. Mas tirando isso, se você for pensar, toda a notação histórica feita dentro da Idade Média, ela chegou a nós, eu digo quase toda, né? Quase 100% dela, através de escribas dentro de monastérios. A documentação era uma documentação religiosa, e mesmo quando era uma documentação civil, passava pelo crivo do Papa. Então, existe um domínio da igreja no que diz respeito à atividade intelectual. Eu acho que é isso que é Isso. E mesmo assim, mesmo, por exemplo, quando a gente, inclusive aconteceram, né, releituras da história do rei Arthur, né? Quando é que o rei Arthur se tornou um nobre cavaleiro cristão? Muito posteriormente, porque a lenda do rei Arthur é anterior até a Idade Média, ele é do fim do Império, ainda do Império Romano. Entendeu? Então, por quê? Porque passa pelo lembra os monges copistas? Sim. Né? E quem reproduz essas informações. Então ela acaba... e aí é interessante a gente pensar assim, não é uma mentira contada para ser mentira. Né? É algo que é recriado a partir da realidade daquela sociedade. Né? Mesma coisa que a gente pegar o mito de Gilgamesh e falar de Noé. Né? Não, a verdade, na Bíblia não está exatamente mentindo para tornar mais verossímil ou não. É uma releitura cultural e que adapta-se à nova realidade do novo povo, da nova região. Entendeu? Em termos simples, ninguém levantou de manhã um dia e disse: eu vou pegar a história desse rei Arthur e transformar em um cavaleiro cristão para fazer todo mundo acreditar em mim. Isso não acontece. Né? O que acontece é o que nós chamamos em antropologia de mediação e hibridismo cultural. As pessoas que estavam vivendo na extensão do que a gente chama de Império Romano do Ocidente, elas têm de um lado a influência grande da igreja, a doutrina da igreja, mas de outro lado elas têm a cultura delas. Tem gente que está vivendo na Gália, ou na Gália de baixo, perto de Portugal e Espanha, ou mais para cima, na Gália, eles chamam de Gália cabeluda, que é... Os caras tinham cabelos longos, né? Aquela coisa chique. Ou a galera dos vikings que está lá do outro lado, não vai chegar o cristianismo para eles, tipo, do jeito que era em Roma. Eu não vou chegar lá na Grã-Bretanha, na ilha, começar a pregar o cristianismo e todo mundo de repente vai começar a falar em latim e ter costumes próprios da tradição latina. Há uma miscigenação, uma mediação, um hibridismo
E, inclusive, a igreja se apropria disso, absorvendo essas lendas e as associando aos mitos cristãos. Lembra a gente, Gabo e Mari, que a gente foi no pátio do Colégio Ju, né? Quando a gente chegou no pátio do colégio, que tinha a Santa Maria, Nossa Senhora, com o rosto indígena. Por quê? Porque eu preciso, né, dessa miscigenação, dessa aculturação, e eu preciso incorporar elementos dessa outra cultura, para que isso se torne real. Real também, para quem está, né, recebendo. É uma coisa de identificação que os próprios europeus fizeram. Chegou para nós, no início da colonização, imagens de Jesus como um sujeito branco, de olhos claros, né? Isso já é uma apropriação que a Europa fez. Já fizeram falando sobre isso. Jesus nasceu numa periferia horrorosa, né? Na Palestina, que era uma região à margem da província de Jerusalém, e num lugar que fazia muito sol. Então, como é que o cara ia ser branco, cara, do olho azul e tal? Mas a galera da Europa, para se reconhecer naquilo, fazia uma apropriação. E até hoje isso é assim. Na época do Natal, se tiverem curiosidade, digita no Google presépios pelo mundo. No Japão, os presépios, o Jesus tem o olho puxado. Na Índia, ele é mais moreno. Para poder gerar essa associação. Nós pedimos um trabalho, que vai ficar exposto depois, eu vou falar para vocês. Nós, na verdade, a ideia foi do Leandro, que é o professor de ensino religioso. Os alunos do 6º e alguns do 7º estão fazendo presépios. Cada grupo fez o presépio de um estado brasileiro. E eles tinham como trabalho representar os animais da região, né, as feições. Então, e a gente vai fazer uma amostra desses presépios, vai ficar na rampa, porque para trazer essa discussão da diversidade. Jesus não é loiro só por imposição, mas por necessidade de reconhecimento e de aceitação da religião que estava se espalhando. Né? E a gente está falando de tudo isso para dizer o quê? Que a reforma, ela não nasce do nada. Ela reflete um misto de culturas, um misto de elementos. Eu acho que nessa época não se falava ainda de cultura. Mas existe em alemão até hoje uma palavra bem legal que é bom de a gente usar, que se chama Zeitgeist. Zeitgeist pode ser traduzido ao pé da letra por espírito de uma época. Então, palavra bonita para pôr na redação. Essa é uma palavra de redação de Enem, né? Você escreve qualquer coisa e põe um Zeitgeist no meio e torce. Mas é espírito? Da época. É a ideia de que a gente... Inimigo aí? Em quase Em tudo. que contexto? Né? Tudo, gente, porque tudo tem o espírito da sua época. É igual Legal. Cria um contexto. Mas se você for usar esse mais você explicar o que é o corredor Sim, importante. Em alemão existe um termo específico para se referir a estes grandes movimentos de época. Mas como é que eu escrevo? A reforma protestante não aconteceu do nada, estava acontecendo uma série de cismas. A galera de repente acordou. Sabe quando você acorda? A sociedade também tem isso, de um grupo social de repente acorda. É um momento de epifania. É um momento de epifania, é um momento de revelação, é um momento de transformação, de ação. Como aconteceu com a segunda revolução industrial, estava todo mundo indo numa direção, de repente alguém teve a ideia de mudar. Ou como aconteceu na última revolução industrial, que foi tecnológica, falou, gente, e se a gente mudar esse modelo? E aí um começa a fazer, o outro começa a fazer, porque isso fica no ar. Existe um espírito social do qual a gente comunga e com o qual a gente agrega informação para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Professor, mas então a ideia de trabalho começa a ser colocada como algo importante e vai ser, em Lutero, associada à ideia de vocação. Lembrem-se, a palavra vocação também tem uma origem importante, vem do latim vocarium, que quer dizer chamamento, aquilo para que você foi chamado. Quem chamou? Deus. Então o trabalho deixa de ser uma coisa feita por servos, uma coisa que é ruim, para ser aquilo a que Deus te chamou. Esse é o primeiro passo que o Lutero dá
enquanto espírito de época. E a gente também reproduz, mesmo sem perceber, né? Em muitas situações, de que eu tenho amor ao meu trabalho. Até hoje, você vê, o professor chega aqui, o professor de filosofia, de história, não, eu estou aqui porque eu gosto de vocês, eu gosto do que eu faço. Ó, cara. E a hora que a gente quer desistir, que eu sei. e a hora que a gente quer desistir, a gente olha um pro outro e fala, meu, sabe por que eu não desisto? Porque eu gosto do que eu faço. Porque eu tenho contas a E talvez seja esse o espírito do capitalismo atual, do nosso capitalismo, né? As contas a pagar. A vocação da gente é pagar a conta, né? E é que é muito legal a gente pensar, até porque o próprio capitalismo, né, ele sofre modificações ao longo da sua história, né, da sua própria história. A gente poderia contar a história do capitalismo. Mas é muito interessante porque, inclusive eu trabalhei mais com a turma do segundo, porque a mudança do livro é para quem está no segundo. A questão aqui de que, inclusive o Weber, né, e o Ju vai finalizar, ele que está falando dessa parte, ele vai olhar e falar assim, esse espírito do capitalismo é algo muito interessante, porque sim é a busca do lucro, é a busca do dinheiro, mas que não é o norteador principal do seu trabalho. Exato. Porque aí ele tem a ética protestante. Então é muito legal porque o Weber, ele faz desta associação, ele consegue unir coisas que a princípio parecem tão distantes, como juntar vocação com o desenvolvimento do capitalismo. Nesse ponto entra uma palavra mágica que não é do Lutero, mas vem de um sujeito chamado João Calvino, que junto com os pietistas trabalha a ideia da chamada predestinação. Ó, quando vocês olharem João Calvino, eu vou contar. Vocês têm um exemplo de João Calvino, chama-se professor Vinícius. Eu e o Júlio não, inclusive eu vou pedir. Ele não sabia, agora ele vai ficar sabendo que ele vai assistir o vídeo. O carioca. O Vinícius, ele vem de A tradição. gente brinca que ele é o João Calvino, a reencarnação. Por quê? Porque o Júlio não vai contar. É lógico que existem diferenças óbvias entre o Vinícius e um cara como o Calvino. Ele não é Calvino. Eu sei que não é. Eu acho que a primeira delas tem que ver com a constituição do caráter. Vocês sabem que o Calvino tinha um jeitão meio autoritário também. Inclusive, ele foi responsável pela morte de um grande cientista chamado Miguel Servan. O Miguel Servan foi o cientista que descobriu a pequena e a grande circulações, aquele modelo coração-pulmão, coração-corpo. Só que para isso ele fez dissecação de corpos. E a Inquisição protestante na Suíça, por ordem de João Calvino, prendeu Miguel Servan e o condenou à morte na fogueira. Ele foi queimado por isso. Guardadas essas devidas proporções, né? Digamos que há semelhanças aqui, porque quando João Calvino fala de predestinação, ele está dizendo que a graça de Deus é suficiente para te salvar ou te mandar para o inferno. E que aquilo que você tem na terra é mais ou menos um retrato daquilo que você vai ter no céu. Lógico que eu estou enxugando assim até o máximo, né? Simplificando. O que significa? Que se a tua vida na terra é uma vida de abundância, e eu vou usar um termo que os protestantes usam até hoje, é uma vida de graça, de bênção, significa que você dá sinais na vida de que depois que você morrer, Deus te acolherá, Jesus te acolherá no paraíso. O que acontece para você deixar de ser pobre? Trabalhar. É por isso que você Isso é ética protestante. É porque você não estudou o suficiente. Trabalhar não é só uma forma de acumular dinheiro. Trabalhar é a forma de fazer da sua vida aquilo que aponta para um destino final glorioso, para aquilo que te leva para o céu. Entende que a gente aqui trabalha não porque a gente gosta de vocês.
mas porque a gente quer ir para o céu. Essa é a ideia. Ô, Pro, então... Finge que quer. Pra ou dar certo, entende? Então, para eles não trabalhavam porque eles pensavam que iam trabalhar e iam ficar ricos, e por ser ricos iam pro céu. Eles trabalhavam porque, para eles, se trabalhar já era o suficiente para ir pro céu. O trabalho, ele vai trazer a sua subsistência. Você vai viver do seu trabalho. E se o seu trabalho der certo, essa subsistência pode ser além do que você precisa. E você passa a ter uma vida de graça e abundância. Né? Mas essa graça e essa abundância, ela é reflexo daquilo que você construiu do seu trabalho. E não é... E não de algo que você recebe sem o seu esforço. Então, trabalho é assim, vou trabalhar porque trabalho, entre aspas, leva as pessoas pro céu, e ficar rico não é uma consequência do trabalho. Do seu trabalho. E é importante a gente lembrar que isso aqui, gente, é século XVI. Nem do século XVI, nem do século XVII. Nessa época não existe esse negócio ainda de eu vou trabalhar para ter condição de pagar uma viagem para mim, minha mulher e meus filhos. Não. Ninguém vai para Cancún, ninguém vai para... Aliás, o mundo ainda está quase se conhecendo, né? Exato. Não existe a Disney ainda. Então, não existe a Disney. O que acontece? Nós não estamos associando o trabalho a lazer, a ter condição de gastar, de consumir coisas. Até porque o João Calvino é absolutamente contra isso. Exato. Contra o quê? Beber, se divertir. E aqui nasce uma terceira associação. Entendi. Entendi. E aqui nasce uma terceira associação importante, já te respondo. Esse capitalismo e ética protestante. O capitalismo do século XVI para frente vai se associar muito fortemente em matéria de costumes ao conservadorismo. A ideia de uma vida regrada, de uma vida justa, de uma vida piedosa, é a ideia do pietismo, e uma vida que te garanta levar as coisas sem cair na luxúria, sem cair naquele monte de pecados capitais, dedicada ao trabalho e à construção do que vai ser a sua salvação. Esse é o ponto, sabe? O inferno de Dante tem alguma ligação com isso daí também, do trabalho? Porque tem várias níveis de inferno. Né? O inferno de Dante é renascentista um pouco antes, e ele faz parte desse espírito de época que gerou o protestantismo. Ele critica, assim como outros mais ou menos da época dele, como é o caso do Erasmo de Roterdã, que escreve o Elogio da Loucura, ele critica as muitas hipocrisias do sistema nobilístico religioso que vigorava na Europa. Nobilístico por causa da nobreza. Eles colocavam para o povo uma série de prerrogativas, de regras que eles mesmos não seguiam. É contra o lucro, mas vivem na riqueza. É contra a usura, mas roubam tudo que podem das pessoas que menos têm. Essa coisa do inferno de Dante é denunciar, olha, sabe que não está todo mundo vendo que é assim? Né? Eu pensei que eu pensei que depois trabalhasse mais, ficaria num nível mais... No inferno menos infernoso, né? E essa é uma coisa anterior que o Lutero presta muita atenção. Tem um filme chamado Lutero, eu não sei onde é que ele está disponível ultimamente. É um filme bem interessante, é assim, a gente tem um problema com filmes históricos porque a gente caricaturiza demais, né, o personagem histórico. Mas esse é um filme de uns 30, mais, né? 40 anos. Não, porque eu já tinha nascido e eu já assisti, você vai a merda. O Lutero, ele inclusive, até porque ele vem de uma cidade pequena, ele não é um homem das metrópoles. E quando ele vai para Roma, e quando ele entra em contato com esse... Existem duas palavras que eu gosto muito delas, que é ser provinciano e ser cosmopolita, né? O que é ser provinciano? A gente ficar no nosso redutinho assim e achar que o mundo se resume à minha realidade. É ser bairrista. Né? Bairrista. E nós, das grandes cidades, e aí a gente costuma dizer assim, que saudade que dá de passear no centro de São Paulo, no centro velho, né? Na Paulista também rola, mas no centro velho, que não é provinciano, muito pelo contrário, é cosmopolita, porque tudo se mistura. Né? Então, o nosso amigo aqui, Lutero, que era provinciano,
né, acaba conhecendo essa outra realidade e ele faz essa crítica, porque ele olha para tudo isso e fala assim, mas nós somos o oposto daquilo que pregamos, porque ele era um membro da Igreja Católica. Ele diz assim, nós estamos errados. Quem foi isso? O Lutero. Porque lembra que eu disse para vocês, a primeira vai estudar isso no começo do ano que vem. O Lutero não pretende acabar fundando uma nova igreja. Ele não começa a reforma desse jeito, tanto que chama reforma e não revolução protestante. Ele não estava contra a instituição igreja. Ele queria rever aquilo que a prática era diferente da... Era uma reforma de regras, né? E essa reforma de regras acabou que não foi aceita e a igreja radicalizou em relação a ele. Isso não quer dizer, entretanto, que nós estejamos falando de uma categoria de branco e preto, de maniqueus, de bons e maus. O Lutero também fez, aconteceu principalmente na região lá do Sacro Império depois, a história dá conta disso, mas o que a gente precisa tornar claro é que as mudanças que ele propôs em relação ao catolicismo foram, pelo menos parte delas, levadas a cabo no movimento protestante. E aí acontece uma série de coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu disse para vocês, olha, o conservadorismo vingou principalmente após João Calvino e foi associado ao modelo protestante. Mas existiam outras formas de pensar dentro do próprio protestantismo. É o caso da Igreja Anglicana na Inglaterra, que tenta rever os costumes tal como a Igreja Cristã Católica pregoava. Por exemplo, a proibição do divórcio, dado que o rei da Inglaterra queria se casar novamente, dado que a esposa não podia ter filhos. Né? E o Papa não deixou, e aconteceu que eles se desentenderam, e o Henrique VIII pensou, por que eu não faria então uma igreja para mim? E aí fez uma igreja. E depois outras igrejas que vão surgindo, a Igreja Batista, que é de 1620, logo depois, oriundo da Igreja Calvinista, a Igreja Presbiteriana e assim por diante. Cria-se uma forma de mentalidade baseada nesse modelo de pensar, que associa trabalho no sentido econômico e conservadorismo no sentido de costumes. O que gera, e aí já não estamos mais em Max Weber, mas fazendo uma overview de uma distância maior aqui do século XXI, gera um modelo que é perfeito para o desenvolvimento do sistema. Porque você tem pessoas que não só gostam e são doutrinadas para o trabalho, como são disciplinadas para uma vida regrada em que o trabalho ocupe uma centralidade. É esse o ponto. Bom, e aí, quando o Weber começa a pensar tudo isso, né? Ele é da passagem do 19 para o 20, ele fala, existe um lugar onde o desenvolvimento do capitalismo se deu de forma exemplar. E ele viaja para os Estados Unidos, né, em final do século XIX, para entender, né, como é que naquele país, que inclusive era uma nação razoavelmente jovem, como é que né, e aí por isso o nome do livro, né, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele foi entender como é que isso funcionava. E aí chegamos nos Estados Unidos, tá? E chegamos lá, deixa eu puxar. Ô, Gabo. Oi. Bom, como é bom ter aluno grande, né? Carlos, se estivesse aqui também. Então, cadê? Eu já saio de Então, agora vem a parte mais histórica, né? Como é que funciona, como é que começa a história dos Estados Unidos? Inclusive nesse contexto de reforma protestante, né? Porque na Inglaterra, justamente por causa da história do Henrique VIII, que vai fazer uma igreja para si, né? Por questões afetivas, não teológicas, né? Porque lembra aí, para a galera que eu já dei essa matéria, a discussão do Lutero
com o Papa é teológica. Está dentro dos aspectos religiosos. A discussão de Henrique VIII com o Papa não é uma discussão teológica, né? Tanto que eu já falei, a Igreja Anglicana, ela é muito, muito, muito semelhante à Igreja Católica, em quase todos os seus rituais, né? Porque o rompimento não foi por conta de questões religiosas. E aí, A Anglicana é do Henrique. do Henrique VIII, a Igreja Inglesa, né? E aí o que acontece? O que está rolando na Inglaterra? Está rolando na Inglaterra a reforma protestante, está rolando um pouco mais à frente, depois com o Henrique VIII e toda a confusão que ele causou, né? Vai ter fim quando a Elizabeth, que é uma das muitas filhas, eu gosto de contar isso, né? O cara fez mal furdunço para ter um filho homem, ele teve, ele assumiu o trono e morreu logo, né? Não resolveu muito, quer dizer, passou a vida tentando arrumar um macho, não serviu para muita coisa. Também ele tem umas... Não, ele tem vários filhos. Ele tem vários. E o mais interessante, nenhum problema contra os homens, até porque eu gosto deles, mas é que o mais interessante é que, na verdade, quem solidifica o reino inglês, né, quem começa a implantar um pré-capitalismo, vamos dizer assim, na Inglaterra, é uma mulher, que é a Elizabeth I. E que tem a decisão interessante de não ter filhos, não se casar, não ter filhos e mandar todo mundo às fadas. Mas enfim, logo depois da morte da Elizabeth, o que a gente tem? Justamente porque ela optou não ter filhos, né? Claro que ela é conhecida como a Rainha Virgem, o que não significa que ela fosse, né? Ela não era, mas passa, né, para a história como... E é legal, eu adoro essa parte de representação, vocês sabem, né? A Elizabeth, nas várias representações, nas gravuras, nos quadros dela, ela é muito, muito branca. Né? Porque ela é muito, muito branca, porque é alvo da pureza. Né? Então, a Rainha Virgem. Ela morreu sem deixar herdeiros, isso vai gerar um problema na Inglaterra, né, de sucessão de trono, a ponto do quê? De um primo distante assumir e dar início a uma outra dinastia, que a anterior dela e do pai era a dinastia Tudor, e aí tem início a dinastia Stuart. Alguém viu da Tudor, você viu? Assistam, é legal, uma série que tem na Netflix. Eu ia começar. E aí, Primeiro Isabel, depois não. quando a dinastia Stuart assume, começa uma perseguição religiosa de vários tipos. Mas os mais perseguidos nesse processo de reorganização religiosa da Inglaterra e de política também, porque é um absolutismo diferente da Elizabeth. Não, vai esquerda. Chega aqui, Tá bom. Os mais perseguidos são os puritanos. Quem são os puritanos? Então vamos lá, o Gil falou dessa história da reforma protestante, né? O Lutero é do Sacro Império, o Calvino na verdade, ele é francês, né? Ele é francês, mas ele acaba ganhando espaço na Suíça, né? onde ele consegue ampliar os seus estudos e criar uma comunidade religiosa de acordo com as suas ideias. E aí, quem são os puritanos? Era o nome que os calvinistas recebiam na Inglaterra. E eles são os mais perseguidos. E diante dessa perseguição religiosa, que também tinha relação política, né, porque era um absolutismo mais ferrenho, começam a migrar ingleses para o que tinha sobrado de espaço aqui na América. E aí a gente já está no início do século XVII, 1600 e pouco. Tá? Que espaço era esse? Era um espaço, porque o que acontecia? Vamos relembrar aqui também a parte do expansionismo. Saem Portugal e Espanha na frente, tudo bem? E eles vão, óbvio, né, quem chega primeiro pega o melhor lugar, ou escolhe um pouco mais, né, o que quer. E o que sobra são os territórios do meio para cima da América do Norte. Certo? O que tinha nesse território de interessante? À primeira vista, nada. Por quê? Porque aí a gente tem uma questão geográfica. Eu já falei 500 vezes sobre geografia física, né? A gente tem a Europa aqui, e onde hoje fica Estados Unidos, a maior parte dos Estados Unidos e o Canadá, está na mesma direção
que o continente europeu. Então, clima, vegetação, né? O próprio relevo tem semelhanças. E aí chega-se aqui, tá, é um território que tinha um bando de índio, né? Mas que também não tinha nada de atrativo. Não significa, não representava, a gente não dava ideia de a gente gastar dinheiro, porque Portugal e Espanha gastaram dinheiro com a colonização, mas porque viam possibilidade de ganhar muito mais, e a Inglaterra não. Então, ainda lá no reinado da Elizabeth, já tinham vindo colonos aqui para a América, mas assim, não tinha nada de muito interessante. Às vezes madeira, né, extraído um pouco de madeira, mas nada que fosse significativo que bancasse uma colonização. Mas no contexto de perseguição político-religiosa, isso faz sentido. Porque aí essa galera vai olhar e falar, peraí, mas é um território inglês, mais longe do rei. É um território inglês, mais distante da perseguição religiosa. Então, forma-se o primeiro navio, gente, eu acho tão bonita essa história. Todo dia de ação de graças, os americanos contam a história dos pais peregrinos, tá? Então, eles lotam um navio chamado Mayflower, nome bonitinho, nome inclusive do navio, e chegam. E essa é uma gravura que representa lá o Mayflower, ali atrás, né? E eles vêm com a sua família, na verdade eles vêm com a ideia de transformar a América numa nova Inglaterra. Era para ser inglesa, mais longe do rei, para fugir da perseguição. Tudo bem? Para a Inglaterra, essa fuga é ruim? Não. Também não é algo... Não é, tá bom, eles não estão aqui. Mas, de certa forma, garantia a posse do território também. Né? A gente não vai precisar gastar nada porque os malucos já foram. Tudo bem? E quando eles chegam aqui, gente, o que é que eles encontram? Eles... Oi? Nem qual mulher tava daquele jeito. Não sei, peraí, deixa eu voltar. Aquela ali da direita. Essa aqui? É. Porque provavelmente para somar na viagem, gente. Pensa, eles não sabiam atravessar o Oceano Atlântico, gente. Demorou 3, 4 semanas para chegar. Eles não sabiam exatamente onde ia chegar, como ia ser essa viagem, entendeu? E a ideia de que assim, eles chegam depois de muito sofrimento. E aí eu vou construir um outro lugar, tá? E quando chega, encontram, né? Aqui a gente tem uma divisão dos atuais, não tem a divisão dos atuais estados americanos, isso aqui são divisões dos povos indígenas. Sim, tinha índio nos Estados Unidos, e muito. A galera do 2º ano, e o 3º também já apresentou ano passado, o seminário do genocídio indígena. E onde é que eles chegam, gente? Vêm pela costa atlântica e vão começar a se estruturar aqui nessa faixa do Atlântico, que a gente chama de 13 colônias. Esse primeiro contato vai ser pacífico? Não. Mas, o que acontece? Como aconteceu aqui no Brasil também, os indígenas dessa região vão acabar entrando em conflito, né? O conflito não vai ser exatamente uma guerra, mas eles vão aos poucos se afastando para o oeste. E, inicialmente, essa faixa litorânea do Atlântico, que vai formar as 13 colônias, vai ser o suficiente para esse grupo de pessoas que chegou. Claro que eles não vão vir só eles, né? A notícia vai chegar na Inglaterra e a galera começa a vir e tal. Então, quando começa a se construir as 13 colônias, a ideia era ser uma mini Inglaterra. E tem uma coisa que eu acho bacana, porque o propósito é a gente pensar sobre como as ideias norteiam os vários processos que a gente tem na história. Os caras chegaram aqui acreditando numa teoria que, inclusive, eles acreditam até hoje, que chama-se a Teoria do Destino Manifesto. Nossa! Calma aí. O que é a Teoria do Destino Manifesto? É a ideia de que os americanos, eles não têm problemas nenhum em se chamarem de americanos, né? E não de ingleses. Na verdade, não existe grandes problemas com essa questão da nacionalidade, nem de nascer aqui no território. Mas eles vão dizer que eles são o povo escolhido por Deus para dominar o mundo. E aí, vamos lembrar do que o Júlio acabou de falar. Por que eu acredito nisso? Porque eu sou puritano, que é de origem calvinista, e Calvino
propôs a teoria da predestinação. Então, e não é assim, dizer por dizer. É acreditar. A gente costuma menosprezar, eu já disse isso várias vezes, a gente menospreza por demais a influência da religião na vida das pessoas. Cuidado! Ela pode influenciar de várias formas positivas e negativas, mas a religião é uma das coisas que mais influenciam e norteiam as decisões das pessoas, que fazem parte de uma religião de verdade. Certo? Para relativizar, para pegar uma coisa aqui para os pobres queridos do primeiro ano, falar assim, nossa, não cheguei em nada disso ainda, né? A gente está falando de islamismo. O nome, o significado de muçulmano, a tradução de muçulmano é submissão total à vontade de Allah. A gente acha muito absurdo um homem-bomba se explodir, para explodir um monte de gente junto. Porque nós não somos religiosos o suficiente para entender o que acontece dentro da cabeça daquele ser que se explode. Gente, a crença, volto a falar também uma coisa que eu já falei para todo mundo do ideal de Idade Média. Como é mais fácil convencer as pessoas? Pela força ou pelas ideias? Pelas ideias. Certo? Então a religião é um convencimento bastante convincente através da ideia. Tudo bem? Então o Destino Manifesto faz com que essa galera se coloque aqui, né? E faça a colonização acreditando que ali eles não têm, inclusive, nenhuma pretensão de voltar para a Inglaterra. Nos documentos da história dos Estados Unidos, né, não tem essa referência, não, vamos vir para cá para a gente ganhar a vida. Não, eles fugiram de uma perseguição religiosa. E aqui eles encontraram um lugar muito semelhante ao que eles viviam e puderam construir uma sociedade de acordo com o que eles acreditavam. Tanto que eles chegam, se não me engano, Mayflower chega em 1620, eu não tenho certeza da data oficial, mas mais ou menos 15 anos depois, funda-se a primeira universidade aqui, que é Harvard. E quem funda Harvard são os puritanos. Na verdade, aqui a gente vai ter dois nomes. Os puritanos era o nome como eles eram chamados na Inglaterra, e presbiterianos era como eles eram chamados na Escócia, que também fazia parte do Reino Unido. E Harvard é uma faculdade presbiteriana, assim como, por exemplo, Mackenzie é uma universidade presbiteriana. E aí vou voltar lá no Weber, na fala do Ju. Quando o Weber começa a falar sobre essa história tecnicista, né, de fazer um curso para o trabalho, Harvard foi fundada para formar os líderes religiosos das novas comunidades. Era uma faculdade para formar pastores. De certa forma, não deixa de ser um curso mais tecnicista. Naquele momento era. Eu preciso de gente para conseguir coordenar, né, as ovelhas do rebanho, que inclusive estão chegando, porque vão continuar chegando. Porque o problema na Inglaterra, que começa com a dinastia Stuart, ele começa no final do século XVI e só termina quase um século depois. São mais ou menos 100 anos de conflito com os Stuart, aí tem o Oliver Cromwell da Revolução Puritana, aí tem de novo os Stuarts, até que em 1688, lá na Inglaterra, organiza-se a nova monarquia constitucional, só que nesse meio tempo, gente, já veio um bando de gente para cá. E, inclusive, isso vai facilitar a vida das pessoas aqui, porque enquanto a Inglaterra estiver em conflitos políticos, eles não vão nem dar atenção ao que está acontecendo deste lado. Tudo bem? Mas tinha um dado importante, que aqui vocês conseguem ver pela cor, né? Colônias do centro-norte, colônias do sul. Os Estados Unidos não é todo com um clima semelhante ao da Europa. Essas colônias aqui, que estão mais ao norte, aqui é a Flórida, Miami, tudo bem? Todo mundo sabe que é calor. O que acontece nesse pedaço de baixo? Nesse pedaço de baixo, dava para ser algo mais do que a Inglaterra. Os ingleses, desde o começo da sua história, produzem tecidos. Lembra que eles compravam de Flandres? Vocês lembram disso? Guerra dos 100 anos? Muito bem. Quando a galera
galera vem para cá, para a região sul das 13 colônias, eles percebem que eles podem também atender uma necessidade inglesa e eles começam a plantar algodão. As primeiras fazendas de produção de monocultura, né, os latifúndios aqui do sul, são de produção de algodão. Para que algodão? Para vender aos ingleses. Então percebe que eles não têm problema com a Inglaterra. Enquanto o norte, que não tinha possibilidade de nada que fosse interessante para a Inglaterra, começa a se estruturar como a Inglaterra. Então eles também começam a produzir tecidos, porque se eles dependessem de comprar da Inglaterra era muito caro. Essa galera, tudo bem, porque eles vendem muito, ganham muito dinheiro com a exportação do algodão e compram as mercadorias vindas de fora. Só que a galera do norte não tem esse dinheiro, porque eles não têm exportação. Eles não fazem comércio entre si? Calma, então primeiro, como é que começa essa estruturação? Vamos chegar lá. Como é que começa essa estruturação? O norte vira, de fato, isso são grifos meus, tá? Não coloquem isso como resposta desse jeito, escrevam de outro jeito. Uma mini Inglaterra. Certo? Isso. Não vai falar que é uma mini Inglaterra numa resposta. E aqui eu costumo dizer que é um mini Brasil, que substituiu a cana pelo algodão. Porque é igual. É exatamente igual. Aqui no sul a gente tem latifúndio, que são as grandes propriedades, a monocultura do algodão e a mão de obra escrava. Por isso que é nos estados do sul que a gente tem os problemas raciais mais complexos. Porque foi onde existia a escravidão como forma de trabalho. Eles também são puritanos, eles também... Sim, só que aqui a parte econômica era mais importante. Não que eles deixam de acreditar na religião, mas ela é necessária. Porque esse é o modelo, inclusive, do século XVI, de colonização, de exportação. Tudo bem? Agora, aqui não. Então aqui, gente, tem de tudo. Pega lá tudo que aconteceu na Inglaterra e acontece aqui. Tem manufaturas, tem extração de madeira, tem extração de minério, né? Porque eles não têm um produto que seja interessante para a Europa. Mas logo eles percebem que eles estão tão distantes da Inglaterra e que a Inglaterra pouca importância dá para as suas colônias, que eles percebem que eles podem usufruir do que tem no sul. Então eles produzem tecidos. Para que eles vão só criar ovelhas? Não, vamos comprar uma parte do algodão do sul. E ao mesmo tempo, eu posso vender os nossos produtos para o sul. E o sul não vai deixar de comprar as coisas da Inglaterra, mas ele vai perceber que uma outra parte das coisas pode comprar do norte. Porque era mais barato. Então, por exemplo, madeira. Né? E aí é uma diferença importante entre Estados Unidos e Brasil. Porque nós do Brasil, uma vez que nós éramos, né, o cofrinho de Portugal, o rei tomava conta de tudo que entrava e saía do Brasil. Pacto colonial, exclusivo colonial, monopólio colonial, como vocês quiserem, tá? Aqui não, porque lembra, ó, nós estamos dentro daqueles 100 anos que a Inglaterra está lá resolvendo seus problemas internos. Então, começa a acontecer tipo um mercado negro das coisas. Teoricamente, só podia vender algodão para a Inglaterra e só podia comprar coisas da Inglaterra. Mas por baixo dos panos, comprava-se e vendia-se, né, das colônias do norte também. E tem uma outra coisa que as colônias do norte vão aprender a fazer. Atravessar o Atlântico. E, por exemplo, vir buscar escravos na África. Porque, afinal, escravo era uma mercadoria importante. Só que eles não usavam Eles pra isso, perceberam... né? Não. Eles só usavam Exato, pra conseguir... exato, porque aí eu tenho a moeda de troca, né? E aí eles passam a desenvolver a economia do norte, não só a partir da sua produção interna, mas daquilo que eles podem comprar fora. E os caras são tão inteligentes que, além disso, o que mais eles fazem? Eles pegam esses escravos, eles vendem uma parte para as colônias do sul, mas eles dão uma passadinha na América Central. E chega na América Central, eles compram, por exemplo, o melado da cana e o rum, que é um produto que não existe lá para a parte norte aqui da América. E a gente chama isso de comércio triangular. Por quê? Porque imaginem aqui na cabeça de vocês, né? Povos de humanas pensar sobre isso é meio confuso, mas ó, vai dar certo. África,
América Central, América do Norte. África, América Central, América do Norte. Comércio angular. Tudo bem? É nome de historiador desse. Sabe? Podia chamar qualquer coisa que chamaram de comércio triangular, porque a gente forma razoavelmente um triângulo ligando essas três pontas. Tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? Sim, de boa. Então, o desenvolvimento colonial dos Estados Unidos, que não se chamavam Estados Unidos ainda, ele vai acontecer de uma maneira muito natural. Vai indo, tá tudo bem. Por que os colonos aqui da América do Norte conseguem entrar na América Central? Porque eles não vão pelos portos principais. Gente, a América Central tá aqui, ó. Aqui embaixo. Eles vêm por outros lugares. Tanto que a maior parte das mercadorias não circulavam pelo Atlântico, a não ser os escravos. Eles circulavam por essa região aqui, que chama-se a região do rio Mississippi e do rio Ohio. Porque aqui está cheio de rios navegáveis. Eles entravam pelo continente, desciam para o Golfo do México, que é aqui, né? E fazem o comércio com a América Central sem passar pelos portos fiscalizados pela Espanha. Traficante existiu desde sempre. E eles voltavam lá para Exato. Eles descem aqui pela região do rio, são dois rios, o rio Ohio e o rio Mississippi, tá? É uma bacia hidrográfica aqui. Eles descem e já passam aqui nas colônias. Aqui é o Golfo do México, né? E aí daqui do Golfo do México ele chega tanto na região do México, na América Central, e volta por aqui também. A não ser que seja para ir buscar escravos. Aí você desce pelo Atlântico, né? E volta aqui dentro. Entendeu? Então, óbvio, gente. A gente acha que só a gente é fodão. Desculpa, não é gravando. Não, a gente não é. Tudo bem até aqui? Mas lembra, nós somos o povo escolhido por Deus para dominar o mundo. Certo? Mas aí, gente, vocês acham que a Inglaterra ia ficar para todo sempre, amém, sem resolver os seus problemas? Of course que não. Em 1688, o que vai rolar? Rola a Revolução Gloriosa, que é uma revolução que não há derramamento de sangue, bonitinho. E aí, o que acontece? A Inglaterra se torna uma monarquia constitucional. E é esse processo de que a burguesia toma o poder e derruba o absolutismo dos nobres e passa a governar junto com essa nobreza, através do parlamento, é que vai desencadear o que a gente chama de primeira revolução industrial. Um dos motivos, né? E quando começa a revolução industrial na Inglaterra, a Inglaterra se lembra, eu tenho uma colônia. Não, eu tenho 13 colônias. E mais, a região, vou voltar, aqui não tenho mais, eu esqueci de baixar isso. E mais, essa região aqui pertencia à França. Tá? E mais, essa região tinha esse fluxo de navegação, certo? E os ingleses falam, peraí, mas essa região é interessante. Eu tenho colônias, tem uma região do lado das minhas colônias que é interessante. Os ingleses sempre foram, né, conquistadores. E aí, eles entram numa disputa com os franceses pela região do rio Ohio e Mississippi. Que chama-se Guerra dos 7 Anos. Que realmente dura 7 anos, tá? Porque do 100 durou 116, essa durou 7. Nessa disputa, gente, por um motivo óbvio, vieram soldados ingleses? Vieram. Como vieram soldados franceses. E aí pensa que delícia é você mandar o seu soldado para brincar num lugar que ele não conhece. E o mais legal é que os dois lados não conhecem. Não, mas é que no Vietnã os vietnamitas conheciam o território. Aqui não. Nem franceses, nem ingleses conhecem o território. Mas os colonos das 13 colônias, sim. E eles não tinham problema de passar mesmo o território centro da França? Tipo, eles vinham por baixo. Não. Mas eles passavam pelo É que os franceses também não tomavam muitas coisas. Gente, Vocês foram pra onde? aqui, não, então, o território pertencia à França, mas de novo aquela história de colonização.
O que esse território me oferece para que eu gaste o meu dinheiro para ir colonizá-lo? Era meu porque tinha uma bandeirinha dizendo a França, aqui é da França. Tudo bem? Passa a ser um problema porque os ingleses vão querer tomar o território. E aí os franceses falam também, não é porque eu não tomo conta que você vai pegar de mim. Sabe que nesse bando de terreno baldio que tem no mundo? Que aí o cara começa assim, aí começa o povo, primeira coisa, começa a jogar lixo, né? Aí o que o cara faz? Ele põe um muro e diz, propriedade particular. Você não vai fazer porcaria nenhuma na merda do terreno. Mas você também não vai poder usar. Entende? É a mesma coisa aqui. Então, quando começa a Guerra dos 7 Anos, vem franceses e ingleses lutarem aqui. E ninguém sabia muito bem o que fazer. Porém, são colônias inglesas. O que o rei inglês exige, inclusive, que os colonos apoiem os soldados ingleses na Guerra dos 7 Anos. E eles vão fazer isso, porque eles nunca tiveram problemas em serem ingleses, em serem americanos. Eles gostam do rei até. Agora não tem mais problema. E os colonos lutam na Guerra dos 7 Anos e conseguem dominar o território. Os colonos estavam interessados nesse território também? Sim, afinal eles transitavam por lá. Então melhor ser inglês do que francês. Só que a hora que acaba a Guerra dos 7 Anos, o rei devia dizer, muito obrigado, meus amigos, eu gostei tanto da ajuda de vocês, vocês são tão legais. Né? Mas o rei, inclusive gastou dinheiro, né, na guerra, ele precisa de arrecadar dinheiro, e ao invés de dizer muito obrigado, ele responde da seguinte forma, olha, vocês foram muito legais, mas agora eu vou aumentar os impostos. E de produtos que vinham da Inglaterra e que também tinham concorrência com os produtos da América. Tá? Não vamos ficar segmentando todos eles, porque senão não dá tempo de eu terminar e chegar ao final. Está chegando até a China lá, ainda para chegar. Tá? Então o que a gente tem que entender é que estava tudo bem até o século XVIII, até a Guerra dos 7 Anos, quando a Inglaterra resolveu se lembrar que tinha uma colônia que exige ajuda da sua colônia para conquistar um território e que não recompensa os seus colonos, muito pelo contrário. Os pune através de vários impostos. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Fala, Clara. É nessa guerra que começa aquele negócio da França querer ser igual a Inglaterra? Não, a Inglaterra e a França já não se gostam desde a Guerra dos 100 Anos. Desde a Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, então desde o século XV eles não se gostam. É que depois dessa a França perde, gosta menos. E eles vão ficar sem se gostar até a Primeira Guerra Mundial. Tá? Tudo bem aqui? É, bonitinho, né? É legal. Quando o dinheiro fala mais alto, a gente gosta até do inimigo. E aí o que acontece? Com esses vários impostos, que é a lei do chá, lei do selo, lei do açúcar, a gente vai passar por eles aqui, a gente já passou por eles, né? Esses impostos vão acabar gerando um certo problema entre a colônia e a metrópole. Né? A Inglaterra começa a pressionar, os colonos falam, peraí, mas até então estava tudo bem, e agora? Né? Então há também uma contestação dos colonos, eles começam a dizer, não rei, mas peraí, você está abusando do seu poder. A ponto de acontecer, esse episódio eu gosto de contar porque ele é divertido, o episódio da festa do chá de Boston. Onde era Boston? Lá em cima, isso. É um dos principais portos daqui da região. E ou chegou um carregamento de chá vindo do Oriente, chá de navios ingleses, que eram taxados lá em cima, né, o preço da tarifa do chá era enorme. E aí a galera entrou vestida de índio para derrubar o chá do navio. Eu acho isso tão divertido, gente. Eu acho que deve ter sido engraçado, né? Se eu puder voltar no tempo, eu ia participar da festa de chá de Boston. Você pegar um monte de caixa de chá e jogar no mar, assim, acabou o povo vestido de índio, gente. De apaches. A minha pergunta é... Por que os apaches jogariam o chá no mar? Os apaches podiam jogar qualquer coisa no mar, menos o chá. Porque eles nem tomavam chá. Os ingleses confrontando os outros. Porque aí, eles achavam que se vestindo de indígenas, ninguém ia descobrir. Só que os índios não tinham motivo para jogar o chá. Então, não tinha. Por não ter, a Inglaterra logo sacou que não era índio jogando chá.
E decreta o fechamento do Porto de Boston. Aí começou a doer. Porque como é que você vai fechar a nossa principal porta de entrada e saída de mercadorias? Certo? E aí o que acontece? Né? Começa uma série de outras pressões e uma tensão entre os colonos e a metrópole, a ponto dos colonos se reunirem no Congresso da Filadélfia. São dois. No primeiro eles mandam um pedido ao rei para que ele revogasse, né, essa pressão, que ele ignora. E no segundo sai a famigerada Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita anteriormente, mas publicada no dia 4 de julho de 1776. Tá? E aqui, os nossos pais peregrinos agora, costurando a bandeira do novo país. Para os americanos dos Estados Unidos, acho que vocês sabem disso, dia 4 de julho é o maior, acho que, não sei se perde ou está junto com o dia de ação de graças, né? Porque o Natal tem uma outra importância, porque eles são protestantes, né? Não é a mesma importância que para os católicos. Mas o dia de ação de graças bate junto, né, em importância com o dia 4 de julho, é feriado nacional, as pessoas vão para o parque, soltam fogos, né? É um evento, né, dos Estados Unidos, ok? E o que a gente tem aqui nessa bandeira? Não é a bandeira dos Estados Unidos, é sim. Eram as 13 colônias. Porque houve um consenso no segundo Congresso da Filadélfia de que todas as colônias unidas lutariam contra a opressão da Inglaterra. Balãozinho. Abre um balãozinho. Não se esqueçam que tudo isso está sendo influenciado também por um tal de movimento iluminista. Eram as primeiras partes desse capítulo. Tudo bem? Tá? Vai. Não, eu tinha que perguntar, porque depois da conquista dos colonos com a França na Guerra dos 7 anos, eles conseguiram meio que povoar aquele resto? Calma. Ou não? Calma. É que não deu tempo ainda. Tudo bem? Aí, gente, Guerra de Independência. De 1776 a 1783, quando é reconhecido a independência dos Estados Unidos pela Inglaterra. E como houve uma guerra, né? Na verdade, os ingleses até começaram na frente, porque os ingleses tinham um exército que os colonos não tinham. Né? Tinham. Eles tinham lutado na Guerra dos 7 anos, mas até então não tinha se formado um exército aqui na colônia. A gente tem um líder importante, que é o George Washington, e por isso ele ocupa a nota de $1. E antes que alguém pense, só de $1, professora, que pessoa mais tem importância? Qual é a nota que mais circula? De $1. Então quem ocupa a nota de $1 é mais importante do que aquele que ocupa de 100, porque ele é muito mais popular, né? E muito mais visto do que os das outras notas. Então George Washington era o líder efetivo das tropas aqui das colônias. Mas aí vem a pergunta da Clara. Mas aí os franceses, que tinham perdido a Guerra dos 7 anos, acharam a possibilidade de dar o troco na Inglaterra e ofereceram ajuda aos americanos. Vai ferrar com a França. Logo depois disso explode, a Revolução Francesa. Tá? Porque a Guerra de Independência 1776 a 1783 e a Revolução Francesa 1789, 6 anos depois. Tá? E 6 anos, gente, para nós passa voando. Mas aqui é um pouco diferente, tá? Essa noção de tempo é o tempo de reestruturar as coisas, enfim. Mas 6 anos, né, vai acabar dando um problema enorme na França a ponto de explodir a Revolução Francesa, tá? Não é só isso, mas isso vai ajudar. E aí na Guerra de Independência, quando os franceses vêm, eles ajudam, oferecem inclusive soldados, estratégias de guerra, e aí os colonos ganham o reconhecimento da sua independência. Tudo bem? Então parece que o Destino Manifesto faz sentido. Somos o povo destinado a dominar o mundo. Porque ninguém ganhava da Inglaterra. Mas os colonos da América, sim. E a vitória foi tão gigantesca que, quando houve a independência dos Estados Unidos, os ingleses pagaram uma indenização aos colonos.
O tal território da Guerra dos 7 Anos. Então, o processo de expansão dos Estados Unidos começa lá. Tudo bem? Então, a gente já está quase no século XIX. A gente já está indo para o final do século XVIII. Então, o século XVIII é esse momento, né, de conflitos com a Inglaterra, dos conflitos da Guerra de Independência. E quando eles se tornam independentes, gente, a gente tem 2 grupos de colônias muito diferentes. A galera do centro-norte e o sul. A mini Inglaterra e o mini Brasil. No momento da independência, eles viram amigos a ponto de ignorarem as suas diferenças? Não. Mas eles decidem sobreviver às diferenças, principalmente na aprovação da Constituição Americana, que mantém a existência da mão de obra escrava nos Estados Unidos. Por que o Norte estava interessado na mão de obra escrava? Na verdade não, e não gostava muito, porque escravo não compra. Escravo não tem dinheiro, não tem salário. E o capitalismo está nascendo aqui também, né? Mas, porque precisava da matéria-prima do Sul, deixa estar. Tudo bem? Aí a gente entra no século XIX, né? Estruturou-se o país, nação, tal, bonitinho, né? 3 poderes, aquela coisa fofa, simpática. Simpática também, né? Quem podia votar nos Estados Unidos eram os homens brancos alfabetizados. Nada de mulher votando, negros continuam escravos, sem direito, enfim. Aí a gente chega no século XIX, né? E os americanos perceberam, logo após o seu processo de independência, que a única forma de bater a Inglaterra não era só vencendo a Guerra de Independência. Era tentando ocupar o lugar que os ingleses ocupavam no cenário mundial, que era a principal nação produtora de mercadorias industrializadas. Então, no final da Guerra de Independência até o século XIX, os americanos vão investir em fazer a sua revolução industrial. Pau a pau com os ingleses. E não dependendo dos ingleses. E qual era a vantagem? A vantagem é que, como o território ele é amplo, a gente tem a tecnologia. Lembra de Harvard? Pois é, então a gente está trazendo conhecimento técnico, conhecimento científico, a produção de matéria-prima e está juntando tudo isso. Então os americanos tinham como projeto se tornar a Inglaterra. Na verdade, eles tinham como projeto estar acima dos ingleses. E no século XIX eles percebem que o restante do território, né, podia ter várias coisas que interessavam, tipo minérios necessários à exploração, à produção industrial. E aí começa o episódio chamado Marcha pro Oeste. E começa o genocídio? Exato. Então olha que bonita. Quem é essa moça? O Destino Manifesto. Ó, Deus diz que nós vamos dominar o mundo. Então, não é que ela é Deus, mas ela representa essa ideia de proteção divina. Quem são esses caras? Gente, eu adoro essa cabaninha aqui, ó. Eu fico pensando que nos filmes que eu assistia, que o meu pai... É sério, tinha uma das Meu pai tinha um castigo ótimo, ele me mandava assistir filme de Bang Bang. Eu não aguentava mais. Seu pai mandava você assistir filme de Bang Bang? Seu pai gostava de filme de Bang Bang, Ju? Cara, meu pai comprou um videocassete só pra gente assistir os filmes do Trinity. Ele e o Rufus, que era aquele grandão, né? Que batia nas pessoas de cima pra baixo. Assim, né? Gente, era um negócio tão louco, porque eles matavam um bando de índios, mas tinha tantos. Eu ficava pensando, de onde sai todo esse bando? Não era assim? Você olhava assim, era um bando de índio. Tem uma cena que eles atiram nos índios que estão em cima de uma árvore e começa a chover índio morto. Não tem isso? É ridículo. É ridículo. Mas que episódio é esse? É essa marcha pro oeste. Então, ó, vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, é muito legal essa cena porque está retratando os indinhos fugindo, né? Fugindo eles estão nada. Eles não estão fugindo. Porque os indígenas resistiram bravamente. Tá? Por isso foi um genocídio. Ok? Mas, o que acontece? Eu gostava de ver essa cabaninha, porque sempre tinha no filme uma criancinha sentadinha atrás, assim, com as perninhas balançando, né? E a cabaninha. Mas tem uma coisa importante que vai além do genocídio indígena dessa marcha para o oeste, que é algo muito significativo e que separa a história dos Estados Unidos e torna muito diferente do que vai ser a história do Brasil. O governo americano, lá, né,
do país independente, diz: quem for povoar o oeste e for produzir lá, seja da forma que for, extração mineral, agricultura, criação de animais, o que você imaginar, quem quiser ir para o oeste por $10, é dono da terra que ocupar. E essa lei é chamada Homestead Act, não falo inglês porque é meio juvenal, ou Lei do Povoamento. Então vamos lá. Teoricamente, já que eu sou comunista, né, pelo menos é o que dizem, teoricamente a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos o que nós poderíamos chamar de uma reforma agrária. Ele não divide os territórios do sul, eles continuam dos seus latifundiários, do jeito que estão, mas ele divide o que vem a ser conquistado. E isso vai nortear todo o desenvolvimento econômico, que depois a gente vai chamar de cinturões nos Estados Unidos. Porque ele vai promover não o latifúndio nessa expansão do oeste. Ele vai promover a ideia da agricultura familiar e de que a terra, ela não é exatamente um bem de posse, é um bem de produção, porque não me adianta nada ter terra se elas não produzem. Se eu não trabalho, aí vem, ó, de novo o puritanismo aqui, ó o Weber aqui no nosso ouvido, ou o Calvino, né? O Weber porque estudou isso e o Calvino porque criou a ideia, né? Essa galera acreditava que era escolhido por Deus e que tinha que trabalhar. Mas o governo pressupunha não a instalação de grandes latifúndios, mas de lotes menores de terra, para que todas elas produzissem seja lá o que fosse. A gente tem hoje nos Estados Unidos resultado desse processo: o cinturão do milho, cinturão da soja, cinturão do leite, Vale do Silício. E aí depende, o que tiver lá é para a gente produzir. Não nas mãos de uma pequena elite, mas fazendo com que essa população se apropriasse, né, dessa terra, porque a ideia aqui é de que a terra seja produtiva. Terra existe para produzir. Foi que nem no Brasil, que foi todo mundo no jornal, basicamente. Não foi que nem no Brasil, porque aqui a gente publicou uma lei que dizia exatamente o contrário da lei de povoamento. A gente publicou uma lei em 1850, chamada Lei de Terras, que proibia que as pessoas tivessem acesso à terra. Aqui eles estão fazendo o contrário. Por que colocar $10? Era um valor simbólico, gente. Claro que ele está dando uma terra que não é dele, né? Mas ele está promovendo uma outra forma de acesso a esse território. E isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento do capitalismo aqui nos Estados Unidos. Porque a gente vai ter em todos os lugares possíveis a produção do que aquilo podia produzir. E esse dinheiro ia para o governo? Ia para o governo, mas não é o dinheiro que o governo quer. Ele quer que as pessoas estejam lá e que elas produzam. Porque se eu produzo, eu movimento a economia do país. E aí eu tenho minério, eu tenho energia, eu tenho manufaturas agora já industrializadas, porque eu estou no meio da Revolução Industrial. Eu me livro dos indígenas, porque eles também não aceitavam isso. Eu tenho acesso a recursos naturais como água. E aí os americanos vão povoar de Atlântico ao Pacífico. Tudo bem? Bom, mas nem tudo é tão simples. Certo? Tinha esse aqui. E aí aqui a gente tem, antes de eu ir para a Guerra de Secessão, ali é o território que foi doado pós-indenização, pós-Guerra de Independência, tudo bem? E aqui todo o processo de territórios que foram conquistados pela Marcha do Oeste. Alguns por acordos, compras, porque eram territórios de outros países, mas esse aqui e esse aqui, esse cedido pelo México é simpático, né? Cedido à força não é cedido, né? Na verdade, esses territórios pertenciam à Espanha, depois ao México, porque nesse pedaço a América também vai começar a se tornar independente, quando a gente passou também por aqui. E eles vão entrar em conflito com esses povos, por quê? Porque a ideia era chegar até o Pacífico. Tudo bem? Deu para entender? Só que no meio desse processo todo, parecia tudo lindo. Só que aí vem um dos maiores problemas dos Estados Unidos.
O norte era industrializado e o sul não. O norte precisava vender os seus produtos e o sul tinha escravos. O norte queria tarifas alfandegárias para produtos europeus altas, o sul não era exatamente a favor dessas altas tarifas. E aí, essas diferenças que já existiam lá atrás, agora no século XIX, com tudo isso acontecendo, vão começar a entrar em conflito. E aí então explode a Guerra Civil Americana, porque os estados do sul disseram, não seremos mais dos Estados Unidos. Vamos formar um país à parte. Vamos formar os estados confederados. Gente, por que o norte simplesmente não aceitou? A resposta é simples. Porque no sul está a matéria-prima. Se eles virassem um outro país, eu tenho que pagar caro por isso. Então começa a Guerra Civil. E aí aparece um personagem que eu gosto muito, para xingar. Senhor Abraham Lincoln. Todo mundo acha ele um homem bom. Ah, gente, ele concorreu 7 vezes a cargos políticos, só ganhou na 7ª. Ele era o rei da derrota. Né? Porque se o cara concorria, perdia. Concorria, perdia. Não, e o povo dizia assim, mas você vai concorrer de novo? Eu vou. E chegou na 7ª vez, ele ganha para presidente dos Estados Unidos. Ele representava os interesses dos estados do norte e ele se elege dizendo que a libertação dos escravos era uma necessidade para o desenvolvimento do país. E aí as pessoas costumam dizer que o Lincoln era abolicionista. Não, gente, ele não era. Ele não está interessado em libertar os escravos por questões humanitárias. São questões econômicas. Escravo não tem salário, não compra mercadorias. Então ter um bando de escravos não serve para muita coisa. E no meio da Guerra de Secessão, que começa em 1860, em 63 ele publica o decreto, a emenda de emancipação dos escravos. Ele liberta os escravos. E aí os escravos do sul, dos estados confederados, entendem que a lei os atingia, abandonam as fazendas no sul e vêm lutar junto com o norte. Desde quando o Lincoln é uma pessoa legal? Eu não tenho preocupação que no Brasil nós fizemos também. Nós mandamos preto para a Guerra do Paraguai. Certo? Então veja, ele está minando os estados do sul de 2 formas. Tirando a mão de obra e transformando essa mão de obra em força armada, em exército. E vocês podem assistir um filme lindo chamado E o Vento Levou. Demora 3 horas, gente. Mas o filme é legal. E ele mostra muito dessa relação, na verdade, mais do que a parte romântica do filme, que tem umas coisas muito legais, mas ele mostra muito essa relação de como era essa sociedade do Sul, para a gente entender que era igualzinho a nós. Por isso eu chamei de Mini Brasil naquela hora. Tudo bem? Guerra Civil termina em 1865 com a vitória esmagadora do Norte sobre o Sul. Voltou a ser só um país. Assina-se um acordo interessantíssimo. O Norte não cobra a indenização do Sul que perdeu. Na verdade, anistia todos os generais do Sul, condecora. O governo americano não vai punir os generais do Sul, vai condecorá-los, porque eles não são idiotas. Eles estão saindo de uma guerra civil. Eles já ferraram com o Sul. Eles vão o quê? Continuar brigando? Não. Eles vão trazer o Sul para esse novo projeto de país, que é um país industrializado. Então, não existe sim na história, mas é a guerra civil que de fato assina, né, a ação dos americanos de serem um país industrializado. Se o Sul vencesse, talvez, né, o desenvolvimento industrial nos Estados Unidos tivesse um outro rumo e talvez eles não fossem a potência mundial. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Resolvemos o problema interno, vamos para fora. Terminamos nosso problema interno, começam os nossos problemas com fora. No meio dessa confusão toda, a América Espanhola está se tornando independente, o Brasil se tornou independente. E aí, a gente tem, né, um senador americano chamado James Monroe, indo fazer um discurso bonito no Senado, dizendo assim: precisamos unir os povos americanos.
nós já nos livramos do jugo colonial europeu, porque os Estados Unidos eram colônia e brigaram com a Inglaterra. Os países da América Espanhola brigaram com a Espanha. O Brasil quase brigou com Portugal. Não brigamos, né? Na verdade. A gente fez um acordo familiar. Fizemos um acordo familiar. Mas aí vem o senhor James Morrow e diz, né? E por isso a gente tem um outro nome. Então a primeira doutrina é o Destino Manifesto. E agora chegamos na segunda. Doutrina Monroe. A América é para os americanos. E olha que bonitinha a charte. Quem são esses caras aqui? Aí vem a pessoal que já estudou Revolução Francesa. Congresso de Viena, Santa Aliança, pós-Napoleão. Quem são eles? São os monarcas do velho mundo. E está aqui o tiozinho dizendo: não queremos a influência mais de vocês no nosso continente. O mais legal é que, olha que interessante, ele está armado e ele está defendendo os pobres mexicanos, por exemplo. De quê? Ou defendendo, ou tomando conta, ou tomando posse. Quando a gente diz a doutrina América para os americanos, quem são os americanos? E aí a gente tem um presidente também, outro que é conhecido por ser bem legal. Tem um presidente famoso, que é o Theodore Roosevelt. Sabe por que ele é famoso? Porque ele está no filme lá de Uma Noite no Museu. É o Robin Williams, gente, ele é fofo. Não é? Sabe aquele do cavalo? É o Theodore Roosevelt. E ele é fofo, gente, ele se apaixona pela Sacagawea. É verdade. Ele construiu o canal do Panamá, que fofo. Então, o Roosevelt, Theodore Roosevelt, que é primo, não sei em que grau, do Franklin, da crise de 29, tá? Eles são parentes, mas parentes distantes assim. O Theodore Roosevelt fala assim: e a América vai ser para os americanos, por bem ou por mal. Devemos falar macio com um grande porrete na mão, né? Essa é a teoria do Big Stick. Stick, gente, né? Ele tem várias definições, mas assim, ele também é associado ao órgão genital masculino. Não, tá gravando, gente. Vai ficar famosa falando bobagem, não, né? Eu vou falar bonitinho, né? Educativo. Né? Então, ou seja, a América é dos americanos por bem ou por mal. Mas quem são os americanos donos da América? Os Estados Unidos. E eles vão exercer a sua influência pelos muitos países agora da América, que é o que a gente chama de América Latina. Tá? Por bem ou por mal. Tanto que aí o Roosevelt vai construir o canal do Panamá. Por quê? Quem estava construindo o canal do Panamá eram os franceses. O canal do Panamá serve para quê? Não sei se vocês sabem que o América é um continente inteiriço. Não tem passagem entre o Atlântico e o Pacífico, não tinha até o canal do Panamá, não tem. Ou tinha que passar por cima, no território gelado, que não é muito adequado, ou descer e atravessar a Patagônia, lá no extremo sul da Argentina. O que acontece? Mas aqui na região do Panamá, né, a região do Caribe, que o Panamá está ali pertinho, a formação geográfica da região permitia que a gente fizesse o sistema de eclusas, que quem já foi em Barra Bonita conhece. O que é o sistema de eclusas? É quando a gente está no barquinho, entra tipo num degrauzinho, fecha, comporta. Vamos subir? Sobe a água, o navio sobe, abre a comporta, entra no como se fosse uma escadinha de água, tanto para subir quanto para descer. Então, a ideia era construir o canal do Panamá para existir uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Até porque a faixa de terra era mais estreita. Os americanos, além de se meter na construção do canal do Panamá, porque o Panamá pertencia a outro país. E aí eles ajudam o Panamá a se tornar um país independente, mas dizem, quem vai construir o canal somos nós. E quando o canal fica pronto, ainda no final do século XIX, bem no finalzinho mesmo, se não me engano, 1899, 98, 99, eles dizem, como fomos nós que construímos, quem administra o canal do Panamá somos nós. Para que um canal do Panamá? Gente, tudo bem, os americanos podiam, inclusive na expansão do oeste, eles construíram, que é uma história legal, que é a construção da ferrovia.
Eles começaram, gente, os caras eram realmente bons, lembra? Porque Harvard existe lá, né? Depois de Harvard tem outras universidades nos Estados Unidos. Eles começam a construir uma estrada de ferro saindo do Atlântico e do Pacífico. Eles fizeram os cálculos para que a estrada se encontrasse no meio. E eles se encontraram, e os cálculos deram certo. E as fotos desse momento, elas foram... É que senão eu vou perder aqui o raciocínio. Elas foram registradas. Então a gente pode passar pelo território? Pode. Mas, gente, um trem carrega muita mercadoria, mas e um navio? Então eu corto o canal do Panamá, desço pelo Golfo do México, atravesso e vou em região, atravessando o Pacífico. E aí, então vamos lá. Destino manifesto lá atrás, doutrina Monroe, política do Big Stick, dentro do contexto da doutrina Monroe, isso aqui também é conhecido como corolário Roosevelt. Então o nosso Theodore não era um velhinho simpático apaixonado pela saga Gawain, tá? Na verdade, é o que a gente chama de imperialismo norte-americano sobre a América. Por que, por enquanto, sobre a América? Porque é o que dava para estender as garras. Tem uma outra charge deck, então por isso que ele tá vendo que ele está carregando um conjunto de embarcações no Mar do Caribe. Na verdade, os americanos passaram a dominar o que antes pertencia à Europa. De forma direta? Não. Mas através da economia. Né? Aquele sonho que a gente tem de ficar independente e morar sozinho, só lembrem que isso só vai acontecer se você morar sozinho e pagar suas contas sozinho. Porque enquanto você não pagar suas contas sozinho, você não é independente de nada. Tudo bem? Tá? Tudo bem aqui com o corolário Roosevelt. Esse, inclusive, é o Roosevelt, olha o Big Stick ali. Né? Bonitinho. E essa aqui, a gente já está indo para o final do século XIX, vai começar o século XX. Segunda Revolução Industrial também vai acontecer nos Estados Unidos, porque aí agora já tem desenvolvimento tecnológico, eles têm a matéria-prima praticamente da América como um todo, né? E aí, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. O que os americanos têm com isso? Nada. Eles entram na guerra, não, essa guerra não é minha, briguem vocês. Certo? Mas, isso vai trazer benefícios para os americanos? Sim. O primeiro grande benefício é que, inclusive, a arma mais usada na Primeira Guerra Mundial vão ser as metralhadoras. E quem inventou as metralhadoras foram os americanos na Guerra Civil. A Winchester, né, indústria de armamentos, ela começa a ganhar projeção na Guerra Civil, porque ela cria... Claro que a gente está falando, a gente pensa metralhadora, né? A gente pensa nas de hoje, calma. Elas eram uns trambolhões, assim, né? Porque eram de chão. Mas pensa que antes da metralhadora a gente tinha as espingardas. E as espingardas, elas eram carregadas a cada tiro. Então, para eu atirar, abre, carrega, fecha, atira. Né? O que a metralhadora faz? Dá uns 20 tiros por minuto. As de hoje dão muitos mais. Né? Mas 20 tiros em comparação a uma espingarda, né? Então valia a pena, inclusive, transportar. E essa vai ser uma das coisas que os americanos mais vão vender na Primeira Guerra Mundial. Eles não entram na guerra, mas eles topam vender os seus armamentos, suprimentos para soldados, uniformes. Então, ou seja, eu estou e não estou na guerra. Tudo bem? Até que os alemães afundam um submarino, um submarino alemão, afunda um navio americano carregado de suprimentos que eles estavam levando para a Inglaterra. E aí, ai, puxa, eu não queria entrar na guerra, mas agora eu preciso. Né? O presidente americano pede autorização para o Congresso, porque isso é uma coisa legal da gente saber. A gente fala dos Estados Unidos, né? É assim como também no Brasil e na maior parte das repúblicas no mundo. O presidente, ele governa, mas ele não governa sozinho. Então, volto lá no iluminismo. Executivo, legislativo e judiciário. Então, o presidente pode entrar em guerra, mas para ele entrar em guerra, ele precisa da autorização do Congresso. Por quê? Porque é o Congresso que libera o dinheiro que o presidente vai gastar, né? E é, inclusive, o Congresso que precisa decidir. Esse dinheiro que vai gastar na guerra vai tirar da onde? Né? Entendem? Então ele pede autorização para o Congresso americano e aí eles entram na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Voltam vitoriosíssimos, né?
Eles, na verdade, lutam de 1917, finalzinho de 17, para o ano de 1918. Não chega a 2 anos o período que os americanos lutam lá na Europa e conseguem ajudar a ganhar a guerra. Voltam vitoriosos, alguns mortos, mas a gente dá medalhinha para a mamãe e fala, seu filho, herói de guerra, né? Mas a gente ganhou, a vida é assim mesmo e tudo mais. O Beto aqui, Isa. Eu ia perguntar, o objetivo que eles tinham de tipo, ficar maior do que a Inglaterra, eles conseguiram alcançar? Vamos chegar aqui. Tá? Então, termina a Primeira Guerra. Os Estados Unidos saem junto com a Inglaterra e com a França vitoriosos da guerra, mas eu costumo dizer, disse isso esse ano para o turma que está aí no terceiro, que o maior ganhador da Primeira Guerra Mundial foram os americanos. Por quê? Acabou a guerra e eles voltaram para casa. Como estava o território americano? Bem, obrigado. Suas lavouras produzindo, suas indústrias funcionando. E como estava o território europeu? Destruído por conta da guerra. E aí, olha que bacana, os americanos vão ajudar, vão financiar a reconstrução da Europa. E é aqui que aquela ideia, né, de ocupar o lugar da Inglaterra começa a tomar espaço. Não é diretamente no final da Primeira Guerra Mundial, mas o fim da Primeira Guerra já coloca os Estados Unidos no patamar de potência junto com os países europeus. Tá? Claro que aí, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente tem problemas no território americano, como a crise de 1929, que é a crise do liberalismo, a falência do Estado, não do Estado, mas da economia americana, né? Porque o Estado, a economia faz parte do Estado, mas ele está além, né? Ele é maior do que a economia do país. E aí a gente tem um outro Roosevelt entrando na jogada, que aí é um primo, se não me engano é primo em terceiro grau, segundo ou terceiro grau do Theodore, e ele cria o programa New Deal, de recuperação econômica dos Estados Unidos, baseado numa outra ideia. Muito cuidado, porque o liberalismo é o que veio desse processo do desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos. Quando vem a crise, eles não cancelam o capitalismo, tá? Pela santa mãe de Deus, ninguém nunca vai dizer que nos Estados Unidos qualquer possibilidade de instalação de um sistema que não seja capitalista, tudo bem? Não existiu, nunca, never. Mas existia um outro economista que já era um crítico, né, do liberalismo lá do Adam Smith, que era o Keynes, e aí ele vai usar a teoria keynesiana de que a economia não pode andar sozinha, ela precisa de certas formas, em alguns pedaços, ser controlada pelo Estado. Então, o que fale é o Estado liberal político-econômico, tudo bem? O Estado não intervencionista, aquele que deixa as coisas acontecerem, para ser implantado um Estado, né, razoavelmente intervencionista. Como é que ele é intervencionista? Ele vai gerar empregos para poder gerar renda e aí o desenvolvimento, a economia volta a girar. O grande lance aqui é que em 20 anos aconteceu a crise, mas estoura a Segunda Guerra Mundial. Em 39. E aí eu costumo dizer que o Congresso, os americanos e todo mundo começou a dar pulinhos de alegria, falando, ufa, salvamos a nossa economia, né? E, de novo, o mesmo processo da Primeira Guerra. Não entro diretamente, mas estou alinhado aos aliados, que são os ingleses e os franceses, e, de novo, vão entrar na guerra, agora não porque os alemães afundaram um navio, mas porque os japoneses no Pacífico atacam uma base militar, que é Pearl Harbor, e isso faz com que os americanos entrem, de fato, na Segunda Guerra Mundial. Vão ser importantíssimos, porque em 1942, né, até a Batalha de Stalingrado, que também vai colocar um pouco antes, a União Soviética, que também estava fora, vai entrar. Eu só não estou me detendo nas guerras porque o assunto é Estados Unidos, tá? O que acontece? Até 1942, eu tenho um mapinha muito simpático que eu uso na minha aula, a gente olha e fala, não, mentira que o Hitler perdeu a guerra. Impossível. Pois é. Mas aí com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, né, vai ser bem complexo a retomada do continente europeu, mas eles vão conseguir. E em 44, com uma data importante, que é o dia D, que é o desembarque das tropas na Normandia,
que inclusive os documentos históricos dizem que se eles não conseguissem desembarcar naquele dia, eles assinariam a rendição para o Hitler. Né, pra gente, porque às vezes a gente dá menor importância a fatos que parecem bobos, não são. E aí então dá certo, desembarque na Normandia, reocupação da França, a libertação da França, enfim, resultado da Segunda Guerra Mundial, mais uma vitória americana, só que com um problema. Ah, esqueci de falar dele. Vocês sabem que ele existia, né? Ele era um vendedor de carne, e os soldados, eles... os suprimentos eram da fábrica do senhor Samuel Wilson, e aí então criou-se o personagem, e ele passou a ser associado à guerra, né? E esse é um dos cartazes de recrutamento de soldados. E aí fica difícil de olhar para qual guerra, minha gente, porque são tantas, né? Que isso aqui, na verdade, inclusive para os americanos, essa ideia de recrutamento de soldados ela é muito significativa. Ser militar nos Estados Unidos não é ser militar no Brasil, não. Ser militar nos Estados Unidos é um cargo top. É algo assim almejado por grande parte da população, tanto homens quanto mulheres. Na verdade, o exército americano tem um grupamento de feminino importante e elas são treinadas também. Então, assim, é um exército muito diferente do nosso, até porque se constituiu a partir, né, desses muitos conflitos e dessas muitas situações de guerra. Tudo bem? Então tem aí o tio Sam que vai aparecendo ao longo da história. Mas termina a Segunda Guerra Mundial e a gente tem uma nova, que é a Guerra Fria, né? E aqui não é mais uma guerra do campo de batalha, mas do campo ideológico, né? Dos Estados Unidos contra a União Soviética, do capitalismo contra o comunismo, o socialismo do leste europeu, da União Soviética. A gente sabe que aí os tentáculos americanos vão se abrir ainda mais através de muitas formas, como por exemplo a criação da OTAN, que existe até hoje, que são os acordos militares, né, são as tropas. Hoje a OTAN tem relações com a ONU e interferem às vezes até muito de forma importante em alguns conflitos, mas a ideia era, vamos formar um grupo armado contra o grupo armado que existia do outro lado, que era o Pacto de Varsóvia da União Soviética. Né? A gente tem a corrida espacial nesse pedaço, a corrida armamentista, aquela ideia da gente ficar produzindo bombinha para dizer que era mais forte que o outro, a possibilidade de explodir um mundo num apertar de botões, né? Por isso que inclusive eles estão aqui disputando, mas que nunca se enfrentaram diretamente, quase na crise dos mísseis no território cubano. Quase. Né? Foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. E quando acaba a Guerra Fria, porque o mundo soviético se desagrega, a gente tem mais uma nova disputa. Porque o urso é um animal característico da União Soviética. Que nem a águia nos Estados Unidos, é um animal da região. E é claro que o urso, ele ficou muito mais forte depois das Olimpíadas de Moscou. Everaldo, que tem mais de 25 anos, isso tá bom, né? Deve ter se lembrar, porque na abertura das Olimpíadas de Moscou, que se não me engano foi em 74. Gente, eu sou ruim de idade, vocês sabem, não sei nem porque eu sou professora de história. Mas a gente tem cuidado. E nos Jogos Olímpicos de Moscou, a abertura da Olimpíada, acho que todo mundo, eu gosto, né? Eu acho assim, um espetáculo maravilhoso, porque os países têm essa coisa de trazer a sua cultura, etc. E aí, no encerramento da abertura da Olimpíada, entra o urso Masha, que era o mascote da Olimpíada de Moscou, né? E ele chora, e é feito um efeito, acontece um efeito cinematográfico, sei lá, cenográfico, como é que é o nome? E é muito significativo. Então ele acabou ganhando mais importância ainda depois do Masha, e por isso tem a Masha e o urso, que passou o nome inclusive para a menina e não para o urso. E aí a gente tem, com o fim da Guerra Fria, né, as coisas ocupando seus lugares, mas um novo movimento americano. Porque então, quando que os Estados Unidos se tornam uma potência? Após a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Inglaterra, acabou a Alemanha, na verdade quem manda no mundo e que vai mandar por muito tempo, durante toda a Guerra Fria, são os Estados Unidos. Claro que os ingleses têm o seu lugar, os alemães têm o seu lugar, os franceses, né?
mas os Estados Unidos vão ser aquilo que disseram lá no Destino Manifesto. Nós somos destinados por Deus a dominar o mundo. E dominar até a chegada da China. Com o fim da Guerra Fria, a China ainda vai manter por um tempo o seu regime, porque o Mao Tse Tung vai demorar para morrer, desgraça, né? Vaso ruim demora para quebrar. Mas o governo chinês, inclusive até hoje, eu só não vou me estender porque eu sei aqui, né? O governo chinês ainda é um governo ditatorial, né? É uma política muito fechada, ainda se chama Partido Comunista, mas eu acho que ninguém mais acredita que a China seja comunista. Porque o projeto da China, né? E aí é muito legal a gente pensar o início do século XX, que é o de vocês, 21, que é o de vocês. A China olhou para toda essa história americana e disse assim, ah, mas nós também podemos ser. Não só para a história americana, né? Mas a China começa o seu processo, isso seria motivo para uma outra aula, a gente teria que ter uma aula dessa inteira para falar de China, a ponto de a gente ter... Gente, eu precisava treinar cara a cara, né, da pessoa. E sabe o que é mais legal? Né? É difícil a gente dizer que os chineses vão exatamente derrubar os Estados Unidos a ponto de eles não serem nada, gente. Seria ingenuidade nossa a gente dizer tudo isso. Mas que os chineses não só incomodam, como estão assim aterrorizando os cabelos do presidente americano, como de, talvez dos próximos, que houve uma reunião aqui na América, no início deste ano, porque era para estabelecer os acordos comerciais entre a América Latina e a China, né? Nosso presidente não mandou nenhum representante, dizendo, inclusive por entração, que do presidente dos Estados Unidos era para a gente ficar longe da China. O Trump desceu até a Argentina para apertar a mão do chinês e fazer acordos comerciais. Né? Aí vamos lá, a potência mundial talvez não esteja mais sozinha nesse cenário. E de muitas formas. Os chineses estão pouco se importando se o produto é original ou cópia. Aliás, os chineses não têm problemas nenhum em copiar nada. Né? Essa história de originalidade americana. Né? Tanto que os celulares chineses, eles são tão bons quanto os da Apple, por exemplo, só que custam 1/3 do preço. É verdade. Né? Porque o que importa para o chinês é que a gente continue comprando produtos chineses. Então vamos ver como é que o nosso Destino Manifesto aqui se desenvolve daqui para frente. Tá bom? Boa sorte no Enem. Colégio Passionista São Paulo da Cruz, educando para a vida e para a felicidade.